E temos visto uma disparada do dólar passando dos 4,30% no último mês, chegando aos R$ 5,35. Mas quais seriam as empresas que se beneficiam desse cenário com o dólar com uma cotação mais alta frente ao real? Sendo que essa matéria destaca 11 empresas, entre elas a Vale e a Petrobras. Inclusive, a Petrobras mal teve a alteração do cargo de presidente e agora já está anunciando uma nova diretoria. Importante para os acionistas saberem o que está acontecendo por trás dos bastidores da companhia. Até porque a Bolsa brasileira está caindo 9,82% apenas neste ano. E existem vários fatores para isso estar acontecendo, dentre eles o capital estrangeiro, que já deixou mais de 3 bilhões de reais em um único dia na semana passada, pressionando o índice da Bolsa de Valores a vir abaixo dos 120 mil pontos. E como já tinha trazido anteriormente, alguns analistas de mercado já estão se posicionando a respeito dos próximos cortes da Selic. Mas também tem notícia boa para quem é acionista da Copasa. Afinal, a Fitch Ratings acabou de elevar a perspectiva do rating da companhia. E agora, com a aprovação do CAD, está sendo criada a terceira maior geradora de energia do Brasil, com essa fusão entre a Aura Energia e a AES Brasil. E também, por que o Banco do Brasil ainda é considerado um banco descontado? E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e vamos começar esse vídeo justamente falando brevemente aqui sobre o índice da Bolsa de Valores através do Ibov, que, como eu tinha mencionado, realmente a nossa Bolsa de Valores tem sofrido forte influência da saída do capital estrangeiro principalmente, indo abaixo inclusive dos 120 mil pontos. As últimas 4 semanas, claramente aqui forte queda no índice da Bolsa de Valores, que é o Ibov, que reúne as principais empresas em volume de mercado, ou seja, que tem maior valor de mercado e movimentam mais dinheiro. E apenas essas 4 semanas, ou seja, no último mês, o índice da Bolsa de Valores veio abaixo 6,5%, mas ainda dentro do que eu tinha trazido para a nossa comunidade recentemente, quando eu mencionei essa linha de suporte de preços que tinha sido perdida nesta semana aqui. Quem vem assistindo o Giro Rápido do Mercado sabe perfeitamente do que eu estou falando. Afinal, teve a perda de um suporte de preços muito importante, o que acarretou na confirmação de uma tendência de baixa de médio prazo. Afinal, o semanal corresponde exatamente isso, alguns meses a poucos anos, o que significa dizer que é o médio prazo. E com isso, o fluxo de capital estrangeiro na B3 continuou negativo no mês de junho, ou seja, o mês atual, onde só na quarta-feira da semana passada foi acumulada uma retirada de 7,22 bilhões de reais. Mas se considerar todo o capital externo no ano, ele está negativo, com saídas que somam 43,11 bilhões de reais, o que aparentemente a Bolsa brasileira não está tão atrativa assim para os investidores estrangeiros. Inclusive, a perda dos 120 mil pontos foi considerada um caos no mercado, tendo o seu principal fator de queda a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em devolver ao presidente Lula a medida provisória que restringe a compensação de créditos de PIS e COFINS, legislação editada pelo governo na semana passada e que sofreu fortes críticas do setor produtivo. As alterações das regras tributárias só podem entrar em vigor 90 dias após serem editadas, e a medida sofreu grande pressão do setor produtivo. Segundo o presidente, ele afirmou estar arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O momento de arrecadação e queda de taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. E continuando a fala dele, a reforma tributária vai tornar nosso regime mais justo e eficiente, deixando de penalizar os mais pobres e dando mais competitividade à economia. A questão toda é que já existe uma pressão forte justamente por conta da taxa básica de juros, em que o presidente continua dizendo que ela precisa baixar, o que parece contraditório, uma vez que a taxa Selic ela vem justamente como sendo um remédio amargo para controlar a inflação. Já tenho compartilhado essa preocupação há mais tempo aqui no canal, mas agora parece que as casas de análise estão começando a se manifestar sobre o assunto. Temos aqui o BTG, por exemplo, dizendo que não tem mais espaço para novos cortes da taxa Selic, inclusive estão vendo ela até o final do ano com 10,5%, sendo que é exatamente a taxa atual. Para o BTG Pactual, o ciclo de flexibilização da política monetária brasileira chegou ao fim. Os economistas do banco esperam que o Comitê de Política Monetária, ou seja, o Copom, mantenha a Selic em 10,5% pelas próximas 5 reuniões até o final deste ano. Nas palavras dos analistas, acreditamos que as notícias desde a última reunião deverão reforçar a postura cautelosa do Copom em relação às margens. Os economistas ainda acreditam que, com a evidente
aparente deterioração das expectativas da inflação e também das condições de mercado, a probabilidade é de uma decisão unânime do Copom na próxima reunião já aumentaram. A falta de unanimidade, mesmo que não tão generalizada, como aconteceu em maio, teria um efeito consideravelmente negativo sobre as expectativas. Acreditamos também que o comitê deveria evitar mencionar abertamente que a decisão representa uma pauta neste ciclo, atribuindo assim uma possibilidade baixa para novos cortes da taxa Selic até o final deste ano. Sendo que o BTG também aponta pelas falas de Campos Neto e Galípolo como um sinal amarelo. Na visão deles, o tom mais conservador dos membros do Copom nas últimas semanas por terem afirmado em maio. Provavelmente estão preocupados com o risco de perder credibilidade no compromisso de combater a inflação e ancorar as expectativas. E é claro que tudo isso afasta também o interesse do investidor estrangeiro, exatamente como temos visto mais recentemente na Bolsa de Valores, empurrando ela para baixo dos 120 mil pontos. E é por isso que eu estou seguindo nesse racional, para que tudo se encaixe e faça mais sentido para a nossa comunidade compreender o que da política econômica está relacionado às condições de mercado que provocam a queda da Bolsa de Valores. E é claro, isso tudo gera um efeito dominó, porque caem também as cotações das ações. E aí entra um outro assunto, que é assunto que eu já tenho trazido aqui no canal como recorrente, que é: se a empresa não mudou seus fundamentos e ela continua caindo nas suas cotações, dependendo do seu perfil de investidor, isso pode representar uma oportunidade. E justamente pensando nisso, é que mais recentemente eu trouxe esses vídeos aqui no Ativo Virtual, sobre a recomendação de venda que a Taesa recebeu, empresas que provavelmente estão fora do radar, e também as taxas do Tesouro Direto, ou seja, renda fixa, que estão muito interessantes. Além de operações recentes que deram 48% de lucro. Ou seja, ferramentas que eu trago aqui no Ativo Virtual justamente para ajudar a nossa comunidade a terem diferentes perspectivas sobre as oportunidades de mercado. E apenas para se ter uma ideia de qual é o fluxo de capital que saiu da B3 em junho, temos aqui este quadro mostrando praticamente dia a dia todo o valor estrangeiro que foi saindo e a soma também das negociações dos institucionais. E quem são os institucionais? São grandes carteiras que movimentam bilhões de reais na Bolsa de Valores. E é claro, o último dia 12 de junho, por exemplo, teve uma movimentação positiva de 1,2 bilhão de reais. Mas, em outros períodos, como o 6 de junho, teve queda de 3,24 milhões, além de outros períodos. O que está pesando mesmo é realmente o capital estrangeiro. Embora o institucional esteja fazendo muita falta, como podemos ver aqui, mas ainda está positivo. E para pessoas físicas, a maior parte dos dias também foi positivo. E quando é que vai acontecer a próxima reunião do Copom? Bem, essa matéria ela traz que o primeiro dia da reunião do Comitê de Política Monetária, ou seja, do Copom, vai acontecer nesta próxima terça-feira, dia 18, ou seja, amanhã. Mas a taxa Selic só vai ser decidida mesmo no dia 19, que vai ser o segundo dia da reunião. O que ainda está sendo previsto é um corte de 0,25 ponto percentual, ou seja, diminuindo a taxa Selic atual de 10,5% para 10,25%. Mas como vimos, existe uma pressão do mercado muito forte em relação ao esvaziamento da Bolsa de Valores por conta da saída do capital estrangeiro, pressão do mercado em relação às políticas monetárias, que obviamente estão relacionadas à inflação, e por consequência, a pressão está forte para que a taxa Selic não caia mais, e por outro lado, tem a questão do enfraquecimento dos nomes envolvidos, exatamente como eu acabei de mostrar. Mas afinal, por que o Banco do Brasil ainda está sendo considerado um ativo descontado? E para isso é importante fazer uma contextualização. Nos últimos 12 meses do Banco do Brasil, ele teve um aumento notável de 30,79% no valor das suas cotações, o que trouxe um excelente desempenho para o Banco do Brasil em junho de 2024. E esse crescimento foi impulsionado por estratégias eficazes e uma política robusta de pagamento de dividendos, como eu tenho trazido aqui desde o ano passado. Esse ano, ainda mais, porque a política ficou ainda mais interessante com payout 5% maior e com calendário previamente estabelecido. Naturalmente, o Banco do Brasil é conhecido pela sua política de dividendos robusta, que continua proporcionando alta rentabilidade e estabilidade para os seus acionistas. E o banco deve continuar com uma alta lucratividade e excelente retorno sobre o seu patrimônio líquido, ou seja, o ROI. E se você não viu ou não se lembra, eu trouxe o Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual que eu faço raio-x das companhias, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto inclusive. É claro, são vídeos mais longos, mas eu garanto que ele vai trazer toda a informação que você precisa para te apoiar na sua decisão. E de acordo com Santander Corretora, observando aqui as projeções para o ano de 2024,
2024, agora trazendo a visão do Santander, ele está projetando uma valorização ainda maior para esse ano, apesar de recentemente a gente ainda observar a BBAS3 aqui com uma leve queda nas suas cotações nas últimas semanas, chegando aos R$ 26,45. Ainda assim, não existe uma reversão de tendência na minha avaliação. Minimamente, no máximo, isso aqui é uma lateralização de preços ainda. Só se tornaria uma reversão de tendência se por acaso o Banco do Brasil viesse a perder os R$ 25,77. Exatamente como aqui no script do ativo virtual está mostrando aqui nas linhas tracejadas. É claro que ainda existem riscos políticos no Brasil, onde a precificação atual das ações não se justifica integralmente com base apenas nesse cenário. Então, o Banco Santander está com preço-alvo para as ações do Banco do Brasil no ano de 2024 em R$ 42,50. Então note todo o upside potencial, ou seja, toda a capacidade de valorização ainda das ações, se realmente as projeções do Banco Santander estiverem corretas. Afinal, as cotações estão girando em torno dos R$ 26 a R$ 27 na Bolsa de Valores. E isso faz com que o Banco do Brasil se destaque, mesmo perante a uma economia que enfrenta desafios macroeconômicos. E isso na visão do Banco Santander. E a retomada da confiança dos investidores passa por entender esse panorama e reconhecer que o papel central que o Banco do Brasil tem no desenvolvimento econômico do Brasil. E apesar de estar ajudando nesse desenvolvimento do país, ainda assim as ações BBAS3 nessa cotação dos R$ 26,45 estão valorizando 12,21% nos últimos 12 meses, com esse PL excelente de 4,63, que não resta dúvida nenhuma. O banco está realmente muito descontado em relação à sua capacidade de geração de lucros. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado precifica a capacidade de geração de lucros de uma empresa. Um PL baixo, por uma empresa ruim, significaria que a empresa poderia estar cheia de não recorrentes, por exemplo, ou com queda das cotações fortes, afinal de contas, esse indicador está atrelado aos preços. Mas no caso do Banco do Brasil, ainda mais para quem assistiu Fique Preparado, sabe perfeitamente que o resultado dos lucros do banco estão excepcionais. E ainda por cima com um PVP que não deixa dúvida nenhuma. O banco está 13% mais barato do que ele vale no papel e pagando excelentes dividendos, 9,13% nos últimos 12 meses. Mas e você? O que você pensa a respeito do Banco do Brasil? Deixe nos comentários abaixo, inclusive se você está investindo. Afinal, sua opinião pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. E agora vamos falar sobre a Copasa, porque aqui é uma excelente notícia para quem está investindo na companhia. Afinal, a Fitch Ratings ela elevou a nota de crédito da Copasa para AA+, e isso para o rating brasileiro, com perspectiva ainda por cima positiva. Nota essa que saiu diretamente no dia 14 de junho de 2024 do relatório da Fitch Ratings, documento oficial da companhia que trouxe exatamente essa informação, AA+ para a Copasa com perspectiva revisada para positiva, ou seja, eles realmente elevaram a perspectiva para positiva considerando o cenário da Copasa, com vários pontos relevantes. Eu não vou entrar em detalhe em todos eles, porque não é o foco desse vídeo, é o giro rápido do mercado. Então aqui eu trago um apanhado de informações para ajudar a nossa comunidade a tomar melhores decisões. Mas se for realmente para fazer uma análise aprofundada, aí a gente precisa ter um vídeo separado, como o próprio Fique Preparado. E se por acaso esse for o caso, aqui você já sabe, é só deixar nos comentários abaixo qual empresa que você gostaria que eu trouxesse um conteúdo mais abrangente. E é claro, facilita se você colocar o código da empresa, porque mesmo que eu não consiga responder a todo mundo, ainda assim eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. Mas um dos pontos que eu quero destacar aqui é justamente que a Fitch Ratings está dizendo que a companhia deve registrar margem de EBITDA elevada de cerca de 40% nos próximos anos, o que tornaria ela mais próxima dos pares mais eficientes no setor de saneamento básico. E para vocês terem uma ideia, a Moody's também trouxe uma comunicação sobre o rating dela para a 19ª emissão de debêntures da Copasa. E aqui a nota foi a melhor possível, conferindo à Copasa o AAA ou AAA, e com perspectiva estável. Atualmente, a Copasa está aqui cotada a R$ 19,61, um dividend yield excepcional de 18,17%, ainda assim reservando um PL incrivelmente descontado de apenas 5,35% e um PVP que não deixa dúvida nenhuma, a empresa está 4% abaixo do que ela vale no papel. E agora a Petrobras, que acabou de eleger a senhora Magda Chambriard como a nova presidente da estatal. Só que ela já chegou fazendo modificações, porque na última sexta-feira, dia 14, foram anunciadas mudanças que o mercado não gostou. Podemos ver claramente aqui no dia 14 de junho de 2024, última sexta-feira, que houve queda de 2,20%. Mas é verdade também que já vinham de 2 dias consecutivos de quedas. Se a gente observar o que aconteceu na semana anterior inteira, houve uma queda total de 3,46%.
E de acordo com essa matéria, parte dessa razão é justamente por conta do anúncio de 3 novos diretores na companhia. E assim, a nova presidente da Petrobras, ela indicou 3 novas diretorias. A primeira, Engenharia, Tecnologia e Inovação, a segunda, Exploração e Produção e a terceira, a diretoria financeira e de relacionamento com os investidores. Mas, para a Ativa Investimentos, a recepção um tanto volátil por parte das ações mostra preocupação a respeito do perfil profissional da diretoria financeira e de relacionamento com os investidores, que, segundo a Ativa, essa é a visão do mercado para o cargo mais importante. Mas e para você? Qual a sua opinião a respeito dessas mudanças na alta direção da companhia, desde a presidente, agora com esses 3 novos nomes? Deixe nos comentários abaixo. O que é verdade também é que a Petrobras, com as ações PET R4 nessa cotação dos R$ 34,68, ainda estão valorizando quase 40% nos últimos 12 meses. E o PL continua muito barato, 4,11, um múltiplo excelente para a petroleira. Agora, a precificação que estamos vendo aqui, ela está relacionada também aos riscos de interferência na estatal. Já o PVP mostra que a empresa está 11% acima do seu valor patrimonial, mas um dividend yield invejável de 18,27%. Em outras palavras, os investidores que acreditaram na empresa 12 meses atrás, pelo menos até o momento, não têm do que se queixar. Valorização incrível das cotações e um dos maiores dividend yield do mercado. E é claro, quais são as empresas que se beneficiam dessa alta volatilidade no mercado que acabam empurrando o dólar para cima? Então, por exemplo, se o dólar fechar em R$ 5,40, temos algumas empresas que são beneficiadas. Entre elas, como estamos falando, a Petrobras, mas também tem a Vale e 9 outras ações. Essa matéria ainda destaca, e é claro, eu não vou entrar em todos os detalhes porque, novamente, esse não é o foco do vídeo, apenas para chamar a atenção da nossa comunidade para, de repente, uma perspectiva que você ainda não tenha pensado. Então, estamos vendo o dólar ficando mais caro, mas algumas empresas acabam se beneficiando porque elas exportam muito ou são dolarizadas. A própria Vale, ela traz seus relatórios todos em dólares. A Petrobras também trabalha com o barril do Brent, que tem sua cotação em dólar. Então temos a Embraer, a Klabin, que exporta boa parte da sua produção, ou seja, um dólar mais alto, acaba beneficiando muito a operação da Klabin e, consequentemente, as cotações também. Além disso, a Prio, a JBS e a SLC Agrícola. Essas aí são as principais para o banco BTG Pactual, que aliás faz parte das escolhas dele. Mas ainda tem a Vale, a Petrobras, como eu já tinha mencionado, e a Gerdau também. Uma outra empresa que geralmente bate ponto aqui no ativo virtual é a Suzano, e ela sim exporta praticamente toda a sua produção, porque assim como a Vale, ela tem 100% das suas receitas em moeda estrangeira. E se for comparar com os custos, 35% para a Suzano e 60% para a Vale. Lembrando ainda que a Klabin também é uma boa opção, como traz aqui na matéria, mas a Suzano e a Vale realmente se beneficiam muito por ter 100% das suas receitas em moeda estrangeira, como eu mencionei. E se você estiver investindo em alguma dessas empresas, também compartilhe nos comentários abaixo. Mas agora vamos falar de geração de energia, porque o CAD aprovou a fusão entre a Auren Energia e a AES Brasil. Tema esse que eu já tinha trazido aqui no canal e estava esperando por essa atualização para trazer para a nossa comunidade. E agora, no quadro Giro Rápido do Mercado, mais especificamente no aviso aos acionistas, temos aqui essa formalização que aconteceu na semana passada, mais precisamente na última sexta-feira, dia 14. Em comunicado, as elétricas ressaltaram que a decisão do CAD transitará em julgado depois de 15 dias da sua publicação no Diário Oficial, e que, concluída essa etapa, a condição precedente relativa à aprovação do CAD será obtida de forma definitiva, remanescendo pendentes outras condições precedentes para a conclusão da transação. Além da aprovação do CAD, a fusão está sujeita à aprovação da ANEEL, ou seja, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e dos acionistas também em assembleia. A questão toda é que muitos acionistas não estão gostando dessa fusão que está para acontecer. Afinal de contas, por um lado, essa fusão vai criar a terceira maior geradora de energia do Brasil, mas por outro, envolve muito dinheiro. Se você tiver uma opinião a respeito disso, também deixe nos comentários abaixo, porque pode ajudar outras pessoas que estão considerando a Auren Energia, ainda mais agora que está acontecendo essa fusão com a AES Brasil. Essa combinação de negócios, inclusive, aconteceu no dia 15 de maio, e o acordo vai criar então essa terceira maior empresa geradora de energia elétrica do Brasil. E pelo acordo, a Auren vai incorporar a AES Brasil, tendo principalmente 54% da sua geração ainda sendo elétrica, mas 36% eólica e 10% solar. O EBITDA combinado da companhia chega aos 3,5 bilhões de reais, considerando o fechamento do ano de 2023. Realmente, um mamute do mercado. Lembrando ainda que a AES Brasil tinha anunciado que estaria de saída do país, mas o acordo aconteceu depois disso, e a Auren, pelo outro lado, tem expandido seus
seus negócios no país, tanto que, recentemente, também anunciou compra da Esfera Energia, também assunto que eu trouxe no Ativo Virtual. Atualmente, as ações da Aura Energia estão aqui cotadas a R$ 12,18, mas desvalorizando 6,30% nos últimos 12 meses. Ainda assim, o dividend yield é muito bom, de 15,6%, lembrando que existem controvérsias que aconteceram no ano passado sobre pagamento de dividendos com autofinanciamento por novas emissões. Se você não viu, também tem vídeo aqui no canal. Fato esse que podemos ver um PL negativo e o PVP justo de uma vez. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito dessas matérias, notícias, fatos relevantes e a respeito dessas empresas também. Desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.